lá na Inside Levante, quase todas as nossas carteiras só tem 10 ativos com 10%. Fica fácil. Se você tem 10 mil investido, é R$1.000 em cada empresa que você tinha que ter. Porra, mais fácil que isso, impossível. Então, conte com a ajuda de profissionais, vejam quais são os mais qualificados, escolha e foca em ter uma renda maior, cara. Eu vejo muita gente que vicia em investimento e para, velho, de fazer o que tá fazendo, cacete. Porra, Trabalho que enriquece, né? Porra, esses dias eu peguei um Uber, mano, Black, o cara ganha uma grana legal, assim, ganha uns 6, 7 pau por mês, trabalha pra caralho. Entre uma corrida e outra ele faz trade. Ele falou que no mês passado ele perdeu tudo que ele ganhou no Uber no trade. Que isso? E eu falei, pode. cara, meu canal não é o mais legal que tem, mas segue lá, chama Pitch Money. Você vai ver a cagada que você tá fazendo. Então, não deixe de fazer o que você faz de melhor para investir melhor. Você não precisa ser o Warren Buffett, não precisa ter a nossa rentabilidade. Você precisa trampar, construir patrimônio e comprar bons ativos. Isso você pode contar com a ajuda da Finclass, da Inside Levante, da Dollarami. 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 Esse é italiano. Como investir na Itália. Dollarami. Boa. E sabe um negócio legal que você tocou aqui, cara? Tava lendo o memorando dessa semana do Howard Marks, que saiu, inclusive, muito bom. Você é doente. E ele tava falando de endividamento. E aí tem umas empresas no Japão que elas já têm mais de 500, 1000 anos de história, continuam vendendo até hoje. Não, vários setores, cara. Tem tipo empresas no Japão que fazem a mesma coisa há mais de 1000 anos. E aí ele identificando qual que era a característica em comum. Essas empresas nunca emitiram dívida. Elas sempre trabalharam com o dinheiro próprio, com caixa próprio. E aí o Howard Marks coloca, né? Porque qual que é o problema das empresas que elas fazem que as fazem se expor ao risco da ruína? É o endividamento. Então, o endividamento, basicamente, você está pegando o dinheiro do futuro e trazendo agora para o presente. E quando você está endividado e passa por um período de volatilidade, uma boa parte das vezes, né, dependendo do tamanho desse endividamento, você acaba se prejudicando bastante. Então, você falou no nível de endividamento, cuidado com o nível de endividamento, porque o nível de endividamento é o que pode fazer com que uma empresa ela simplesmente não exista mais. Vocês têm um número mágico para dívida líquida sobre EBITDA? Ah, não, depende muito do setor e depende. tal, né? Então... Você vê boas empresas, tipo do papel e celulose, Suzano adquirindo muita coisa, tentou comprar International Paper, sentou no pepino, Klabin. Depende do setor, mas eu acho importante, quando você colocar as mesmas empresas do mesmo setor em comparação, talvez a dívida líquida sobre EBITDA seja um dos indicadores que quanto menor, melhor. Exatamente. Boa. E, Léo, agora falando um pouquinho, a gente falou de ações e tal, né? Mas você falou de 60-40, assim, ó, tenho majoritariamente uma parte lá em ações. Mas você tem em outras classes de ativos lá fora. Como é que fica o restante da tua carteira lá fora? Então, eu gosto muito de colocar ETFs. E aí, qual que é a questão do ETF? O que eu gosto? Além do S&P 500 que eu gosto de olhar para setores que têm grande potencial de valorização por longo prazo. E aí tem alguns setores que eu não consigo acompanhar exatamente aquelas empresas que estão ali ou porque eu não tenho conhecimento sobre aquele negócio. Então eu busco também ETFs na minha carteira, que eu tenho hoje, que estão em setores de alto potencial de valorização, como o semicondutor. Existem várias empresas de chip, semicondutor, que é algo que está em tudo que é eletrônico hoje, só que eu não sei colocar na minha carteira hoje qual que é a melhor e que vai mais crescer nesse setor nos próximos 10 anos. Então eu prefiro terceirizar isso para um ETF, nesse caso em específico. Então eu coloco ETFs, por exemplo, de setores que eu acredito que vão valorizar muito. Legal. E aí tem uma outra parte em REITs, né, que são os fundos imobiliários americanos. Mas, só que interessante, o mercado americano ele é tão desenvolvido, bicho, que você consegue se expor em um ETF que tem alto potencial de valorização. Aqui no Brasil, você fala assim, mas por que você vai buscar no ETF um potencial de valorização em small caps? É o índice small. Não tem algum outro ETF boa sorte, que não performou bem, né? Nos boa sorte no ETF de small. Pô, fazer um Não, é melhor você comprar o ETF Vice. Já viu esse? Já. Cigarro, bebida, companhia de luxo. Isso daí já foi provado pelo tempo. Vai ter sempre demanda. Então, só para complementar, lá o mercado é gigantesco, cara. Então, sei lá, você é meio Bob Marley. Porra, tem um ETF de marihuana. Tem... Então, assim, o mercado lá é tão mais consolidado e eles têm uma segurança jurídica tão maior
Porque a gente teve uns bafafá com fundos imobiliários aqui, por exemplo. Porque fundo imobiliário tem 30 anos de existência, alguma coisa assim. Os REITs lá tem, que são os primos dos fundos imobiliários, tem 60 anos. Então, lá é um mercado muito mais simples, porque as regras estão muito bem estabelecidas e já dura há muito mais tempo. E isso diminui o risco também. Porque, por exemplo, se eu te perguntasse agora, fundo imobiliário pode contrair dívida? Hoje? É. Então, Veio agora Então. a legislação que ia permitir, né, efetivamente, de forma aberta, ele pegar um imóvel e entregar como garantia na dívida, que ele não poderia fazer isso antes. Né? O que os gestores tiveram que fazer? Usar a criatividade. Já compra o imóvel com dívida, traz a dívida e diz, comprei, que pena, veio com a dívida. Foi sem querer, gente. É brasileiro fazendo o puxadinho. Exato. Então, a legislação, no início, ela vetou, não pode ter dívida. Só que a gente, né, com toda a criatividade tupiniquim, criou a alternativa, que inclusive levou teses à ruína. Tem teses que fracassaram de forma retumbante por conta de excesso XPPR. Né? Fracasso Obrigado por lembrar. Perdi uns 20 contos. Por conta de dívida em excesso, né? Num produto que é altamente gerador de renda e é obrigado a distribuir essa renda. 95% a cada 6 meses. Quer dizer, como é que você assume o endividamento pesado num negócio que você não pode reter para poder ficar pagando dívida? Você é obrigado a ficar distribuindo. Então a gente teve esse aspecto. E aí entra no ponto interessante que você citou dos REITs, que eu acho que sim, que tem a questão da própria longevidade, abre espaço para setores que a gente aqui está começando a engatinhar. O setor de data center que você citou, eu sou entusiasta dessa tese. E aqui a gente, quando olha para os fundos imobiliários, você tem um ativo dentro de uma tese híbrida. Não é um fundo, né, de data center. Você tem um outro que está dentro de outra tese. E lá você consegue efetivamente, quero ter uma exposição em um produto que tem vários data centers. Você tem... o outro ponto que você colocou, que eu acho também fantástico, a questão do ETF temático, né? Eu vou no do semicondutor porque, humildemente, eu reconheço. Isso é a coisa que mais falta no investidor, na minha opinião. Humildade. Eu humildemente reconheço que eu sou incapaz de acompanhar isso daqui no detalhe. Então, eu vou no ETF e olha o que é um mercado desenvolvido. Para uma tese que ainda vai alavancar, porque ela tem potencial de crescimento, ela ainda vai se alavancar, eu já tenho um produto que eu consigo ser mega diversificado.